Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre um importante projeto de lei para as micro e pequenas empresas. O economista Otto Nogami trazendo atualizações do cenário econômico brasileiro. A professora de ESG da Fundação Getúlio Vargas, Marcela Argolo, falando sobre governança generativa nas empresas. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o Dr. José Moreira, diretor de Desenvolvimento Clínico do Instituto Butantan. Fique conosco. Dia desses, me fizeram uma pergunta muito interessante. Como é que nós, economistas, fazemos as projeções, por exemplo, com relação ao crescimento do PIB? Claro, existem algoritmos de cálculo que incluem uma infinidade de indicadores que, no conjunto, dão alguma sinalização daquilo que pode eventualmente acontecer no futuro. Entretanto, existe uma maneira muito mais simples, uma maneira mais prática. Pelo menos são indicadores que nos dão uma percepção daquilo que pode acontecer no futuro, consequentemente impactando sobre a atividade econômica. Por exemplo, a Confederação Nacional das Indústrias produz um indicador chamado Índice de Confiança do Empresário Industrial. O que isso significa? Ele engloba, por exemplo, aquela percepção sobre expectativas, manutenção de estoque, intenção de faturamento. Então, esse é um indicador que dá uma sinalização de como o empresário está enxergando o mercado. Existe um outro indicador interessante que é elaborado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Esse indicador se chama Intenção de Consumo das Famílias. Ora, por que esse indicador é importante? Porque há uma percepção de que à medida que as famílias têm uma certa confiança com relação ao futuro, a intenção de consumir é maior. E à medida que as famílias prognosticam uma perspectiva um tanto quanto que ruim, é claro que elas vão postergar o consumo, principalmente na aquisição de bens duráveis. Então esse também é um sinalizador importante para aquilo que pode acontecer no futuro. Existe também um outro indicador também elaborado pela mesma entidade, a CNC, que se chama Índice de Confiança do Empresário do Comércio. Ou seja, aquele indivíduo que está lá no comércio, atuando no varejo, ele tem uma percepção do movimento. Essa percepção do movimento é que permite a ele ter uma ideia daquilo que pode acontecer nos dias subsequentes ou nos meses subsequentes. E, finalmente, nós temos um indicador calculado pela Fundação Getúlio Vargas, o Instituto Brasileiro de Economia, que se chama Índice de Confiança do Consumidor. Mais ou menos é exemplo daquele que é publicado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Na verdade, ele procura medir como é que o consumidor está enxergando o futuro. E dentro da mesma linha de raciocínio, à medida que ele se sente um pouco mais seguro, um pouco mais firme com relação ao cenário, claro, a tendência natural é ele na verdade, consumir e não postergar, por exemplo, a aquisição de bens duráveis. Então esses indicadores, o monitoramento desses indicadores é realmente uma tarefa muito interessante, porque dá a sinalização de como a sociedade está enxergando o futuro. E claro, a partir do momento que eu tenho essa percepção de como a sociedade está pensando, fica fácil de ter uma ideia de qual será o comportamento do PIB. Então, por exemplo, esta semana foi divulgado, através do Boletim Focus, a percepção do mercado. Então, o que é essa percepção do mercado? Um crescimento projetado para esse ano de 2024 de 1,68%. Um pouco ao contrário daquilo que o governo, no seu espírito otimista, está sinalizando 2%. Ora, certamente vocês estarão perguntando, então, isso significa que o PIB será um pouco menor do que aquele que presumivelmente será em 2023? Sem dúvida alguma. E aí que está a sinalização.
Esses indicadores que eu acabei de comentar com vocês, eles estão sinalizando uma tendência de baixa. Então, se estão sinalizando uma tendência de baixa, significa que o mercado ou a sociedade não está ainda segura sobre aquilo que pode acontecer ao longo desse ano de 2024. O SIMP, como integrante da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, encaminhou uma proposta para um projeto de lei que altera a Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa, em particular no que diz respeito à opção ao Simples Nacional. Atualmente, a opção e a regularização tem que ser feita no mês de janeiro. A nossa proposta, a proposta encaminhada pelo SIMP, permite que o empresário da micro e da pequena empresa, caso ele não tenha conseguido se regularizar já no mês de janeiro, ele tem uma oportunidade de fazer uma nova regularização e uma opção pelo Simples Nacional no mês de julho de cada ano, com efeitos a partir do primeiro dia do mesmo mês de julho. Portanto, essa é uma oportunidade para que as empresas que tenham tido alguma dificuldade no início do ano possam, já no início do segundo semestre, retornar ao Simples Nacional e, portanto, maior chance de se manter ativa e regular. Essa proposta na Comissão de Legislação Participativa foi analisada e aprovada pela unanimidade da comissão e hoje se transforma no projeto de lei complementar 228 de 2023. Ela está sob a relatoria do deputado Vitor Lippe. Nós vamos acompanhar, teremos contato com esse deputado e com tantos outros deputados importantes para a votação e a participação dentro dessa matéria, para que ela tenha essa celeridade e nós possamos, assim, trabalhar em prol da micro e da pequena empresa. Olá, amigos do SIMP! Eu estou aqui hoje para falarmos sobre um novo modelo de governança. É a governança generativa. Aí você me pergunta, Marcela, o que é isso? É uma governança, é um modelo de governança que tem como objetivo antecipar cenários futuros da organização e então definir estratégias de atuação e, consequentemente, ter um melhor desempenho e uma melhor competitividade. Para que isso aconteça, a gente precisa trabalhar 3 pilares primordiais. O primeiro pilar é a arquitetura organizacional generativa, ou seja, como a gente realiza toda essa arquitetura de processos, de estrutura organizacional de maneira sustentável, inclusiva e colaborativa. O segundo pilar, que é extremamente importante, é a parte da sustentabilidade, ou seja, como você inclui a sustentabilidade dentro do seu negócio, como que você atua de maneira consciente e ecológica. O terceiro ponto, que para mim é o mais importante, é a parte de cultura generativa. É através da inclusão dessa cultura generativa de maneira forte e perene, você vai ter líderes congruentes com todo o propósito da organização. A partir do momento que você realiza um propósito muito claro da sua organização, o lucro ele vai vir por consequência. Definindo então quais são os valores e os princípios da empresa, você vai contratar essa liderança de acordo com seus valores e princípios e você vai treinar essa liderança com uma educação corporativa para que o processo decisório dela seja embasado com colaboração e também olhando toda a parte de sustentabilidade em relação ao todo, em relação a todos os stakeholders que você se relaciona. Fornecedores, clientes, sócios, acionistas, fundos de investimento, bancos e principalmente seus colaboradores. Por isso, trabalhar a educação contínua dos seus colaboradores é extremamente importante. Para quê? Para que gere então a resiliência na sua liderança, nos seus colaboradores e, consequentemente, a sua empresa será mais resiliente, passando então de maneira muito mais tranquila, com maior desempenho nessa era de desafios que estamos passando na atualidade.
Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é o Dr. José Moreira, diretor médico de desenvolvimento clínico do Instituto Butantan. É um prazer tê-lo conosco. Prazer enorme estar aqui. Hoje, o país se pergunta: dengue, chikungunya, Covid, Zika. Nos conta um pouquinho das novidades que a ciência está trazendo em relação às vacinas. Em relação à dengue, eu acho que atualmente estamos enfrentando um surto nacional da doença e a boa novidade é que a gente tem uma vacina experimental, não é? Produzida pelo Instituto Butantan. Não é? Essa vacina tem mais de 10 anos de desenvolvimento aqui no Instituto Butantan. A gente desenvolveu estudos de fase 2 e ultimamente estamos a terminar o estudo clínico de fase 3, não é? Que é um estudo clínico pivotal, com quase 17 mil participantes das 5 macro-regiões do país, 16 centros de pesquisa, e a ideia era avaliar a eficácia e a segurança de um imunizante contra os 4 sorotipos da dengue: sorotipo 1, sorotipo 2, sorotipo 3 e 4, não é? E a gente conseguiu produzir resultados bastante animadores, não é? A vacina experimental do Butantan protegeu em cerca de 80% os casos sintomáticos da doença e teve um perfil de segurança excelente, não é? Na prática, é uma vacina que está em desenvolvimento. Ela não está liberada hoje para o uso da sociedade. Correto. Ela ainda está em fase final de estudo clínico, não é? Ainda não está liberada pela sociedade, dado que existe um rito regulatório. Após a conclusão do estudo clínico, o Instituto Butantan vai submeter esse dossiê para avaliação rigorosa da Anvisa, que é o órgão brasileiro regulador, não é? E após esse prazo, a Anvisa também vai ter algum período para fazer as suas análises normais que são feitas. Agora, qual o diferencial dessa vacina que o Butantan está desenvolvendo? É dose única? São várias doses? Qual é esse grande diferencial, por favor? Primeiro, é uma vacina que é administrada em um regime de dose única, não é? Diferente das vacinas já aprovadas no mercado nacional e internacional. Segundo, ela tem a capacidade de induzir anticorpos neutralizantes, então anticorpos que podem proteger contra os 4 sorotipos da dengue, não é? Terceiro, ela é fruto de um produto nacional, não é? Então, é fruto de desenvolvimento científico interno de brasileiros para o Brasil, e acho que isso tem que ser dado como uma mais-valia, não é? A gente está a provar que a gente consegue responder aos anseios da sociedade. Que é maravilhoso, o desenvolvimento da ciência e tecnologia no país. Bom, nós falamos aqui um pouquinho sobre a dengue, mas hoje, na prática, para a população como um todo, quem quiser tomar vacina, não tem vacina disponível, a não ser para um público restrito de jovens, é isso? Sim, hoje o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde pretende iniciar uma campanha nacional para uma vacina que é produzida por um laboratório japonês, não é? Aqui dengue, e a ideia é priorizar o público de crianças e adolescentes, inicialmente dos 10 aos 14 anos de idade, mas por questões de limitações produtivas, esse público vai ser mais restrito ainda. Numa primeira fase vai contemplar um público dos 10 aos 11 anos de idade. O que acontece? É que existe tem uma limitação produtiva. Teve-se fazer um exercício de quais os municípios poderiam se beneficiar, não é, em primeira instância. E aí vários pontos foram levados em consideração. Por exemplo, a incidência de dengue nos últimos 5 a 10 anos, não é? Os casos de hospitalizações nesses municípios também foram levados em consideração. Então, isso foi uma decisão estratégica, né, do governo, não é? Existe também uma outra vacina que está disponível no mercado privado de saúde, não é? Que é a vacina do laboratório francês. São doses únicas ou não? Não, do laboratório francês é em regime de 3 doses, não é? E a vacina da Takeda é em regime de 2 doses, né, espaçadas por 3 meses.
Vamos falar da nossa próxima, que está aí preocupando todo mundo, chikungunya. Nos conta, tem vacina, não tem? Qual é o problema? Vamos aprofundar um pouco isso, por favor. A vacina, como eu falei anteriormente, também é a segunda principal arbovirose no país, não é? Causa uma doença febril aguda, causada nos primeiros dias pós-infecção, causada por dor, o resto, que são as manchas no corpo, não é? Mal-estar, febre, não é? E tem uma peculiaridade, que numa fase subaguda, uma fase crônica, essa capacidade de dar dor nas articulações, ela persiste em alguma parcela da população. Isto vai causar incapacidade produtiva, não é? Vai causar os estudantes não conseguem participar nas suas atividades escolares, não é? E na verdade a gente precisa de uma vacina para tentar diminuir essa doença sintomática, né? Neste contexto, o Butantan, em parceria com um laboratório franco-austríaco, não é, desenvolveu esforços para desenvolver uma vacina para essa doença, chikungunya. A gente, em dezembro do ano passado, submeteu o dossiê de registro sanitário para a Anvisa, não é? E espera ter essa aprovação ainda nesse ano. Então, é uma vacina de dose única, não é? Que estimula a capacidade de anticorpos a longo prazo, até 12 meses após a administração, não é? Hoje não está disponível. Ela hoje não está disponível. Ela precisa de aprovação da Anvisa. Correto. Tá. Agora, capacidade produtiva após a aprovação da Anvisa. Existe instalado para as duas vacinas, aqui a pergunta, para chikungunya e para a dengue. O Butantan tem já os meios de produção necessários para as duas vacinas? O Butantan, sim, tem os meios necessários. Essa capacidade produtiva está a ser instalada nesse momento, mesmo para responder à grande demanda que o Instituto vislumbra, que vai ocorrer pelo Ministério, não é? Como são dois problemas de saúde pública, provavelmente essa demanda vai ser grande, não é? E a gente tem a experiência para outros agravos de saúde, como a Covid-19, não é? Que foi uma experiência bem recente. Então, essa capacidade está a ser instalada nesse momento para endereçar essa preocupação do Ministério. Bom, já que você falou da Covid, nos conta como é que está esse quadro da Covid. Tem pessoas que tomam 1, 2, 3, 4 doses e continuam tendo Covid e reincidindo. Nos conta um pouquinho o que é isso, como é que está a Covid neste atual momento que nós estamos vivendo. O panorama epidemiológico do vírus da Covid-19 vem mudando ao longo do tempo, né? Neste momento, tanto pela OMS, tanto pelo Ministério da Saúde, a Covid-19 já não é considerada uma emergência de saúde pública, não é? A gente já passou a fase aguda, não é? A fase aguda foi em 2020, 2021, em que realmente existia um grande número de óbitos, né? A taxa de letalidade dos casos era enorme, não existiam vacinas, não é? Pelo avanço da ciência, em menos de um ano, nós conseguimos desenvolver vacinas e conseguimos disponibilizar à população, começando pelas faixas etárias mais vulneráveis, não é? Até reduzindo para a população menos vulnerável, né? Então, cobrindo um grande espectro da população elegível para a vacinação. Hoje, o que o Butantan está a desenvolver? Hoje o Butantan está a desenvolver um novo produto, uma nova vacina, né? Uma vacina para dose de reforço que vai combater a variante Ômicron, não é? Que é a principal variante de preocupação que está em circulação neste momento, tanto no Brasil, tanto país afora, não é? E o grande diferencial da Covid é que as pessoas podem ter de formas repetidas, não é? Mas como as pessoas têm se vacinado, a gente vê cada vez menos a evolução para o óbito, a evolução para cuidados intensivos, para hospitalização. Quando tem formas sintomáticas, né? Mas graças a Deus não envolve para casos mais graves, não é? Isto se deve à mutação do vírus, é isso? Isso se deve à mutação do vírus, né? O vírus se adapta, vamos assim dizer, como qualquer outro vírus respiratório, né? Influenza, outros coronavírus sazonais, eles têm essa capacidade de adaptação, né, ao hospedeiro. Isso faz com que as pessoas podem ter de formas repetidas a infecção, né? Existe vacina hoje suficiente no país? Hoje existe vacina para a Covid. Existe vacina suficiente para a Covid. Como é que está a Zika, na sua avaliação?
A Zika, diferente da chikungunya e da dengue, é a terceira arbovirose de importância de saúde pública aqui para o país. A gente teve um grande surto em 2015 e 2016, não é? Mas temos observado cada vez menos a circulação deste vírus, né? Há alguns focos no Nordeste, não é? E no Sudeste do país. Mas o grande diferencial da Zika é essa capacidade de causar microcefalia, não é? Em gestantes em filhos de gestantes que desenvolveram a infecção durante a gestação. Isso realmente é um problema que está associado a vários problemas de desenvolvimento cognitivo, né? E ter uma vacina, principalmente para proteger mulheres em idade reprodutiva, seria excelente, não é? Nesse contexto, o Butantan está a juntar esforços com pesquisadores do mundo todo para tentar desenvolver essa vacina. Agora a gente está em fase pré-clínico, né? Mas pretendemos passar para a fase 1. Mas não temos vacina hoje. Nesse momento ainda não. Temos um longo caminho para isso. Nós chegamos ao final do nosso tempo. Eu pediria qual a mensagem que você daria para todo mundo preocupado com dengue, com zika, com chikungunya e com Covid, por favor. Acho que a mensagem que é importante deixar passar aqui para o público em geral é que as vacinas, apesar de serem uma forma de prevenção contra a doença sintomática, a hospitalização e a morte, elas num curto, médio prazo provavelmente não vão estar disponíveis para toda a população elegível. E dado isso, é importante focar nas medidas básicas de combate ao vetor, não é? Que é o Aedes aegypti, né? Então, vale a pena passar essa mensagem que a população tem um papel forte a exercer, não é? Que é combater os vetores, combater os focos, né, de proliferação desse vetor, não é? E eu acho que a vacina vai entrar como uma peça adicional nesse arcabouço de prevenção, não é? Eu acho que essa é a grande mensagem. Doutor José Moreira, nós queremos agradecer muito a sua participação, desejar êxito e rapidez da aprovação dessas vacinas, sucesso. O país precisa disso, o mundo precisa disso. Obrigado. E a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Clube Simp Vantagens. Um presente para você que utilizou ou utiliza algum serviço do Simp. Economize seu dinheiro em mais de 300 estabelecimentos com descontos de até 60%, serviços gratuitos e sorteios para você. Como fazer? Acesse clube.simp.org.br e preencha o formulário e pronto. Acesso totalmente gratuito e fácil.